comprar uma bateria aqui eletrônica. Aqui que ele é a bateria eletrônica. Vovó aqui. vai comprar bateria eletrônica para você com a mamãe, Agora tá? que ele vai colocar uma bateria eletrônica aqui. E você... Olha lá. Ih, já tem gente ali, fala, Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia. Olha lá, Patrícia, João. Quer não? Seja bem-vinda, Patrícia. Deus te abençoe. Tem alguém ali. A Lola. É a Lola. A Levó tá puxando. É? Vem. É a Lola. Vem cá agora com a mamãe. Aqui. Olha, ele puxou. Eu dá a palavra com a vovó. Ele quer dar a palavra com a vovó. Ele falou, quero fazer a live com a vovó. Então vem aqui falar. Paz do Senhor, igreja. Fala. Aperta o Senhor, igreja. Eu quero colocar o óculos. Ah, ele quer colocar o óculos também. Peraí. Fala assim, sejam bem-vindos Vocês estão vindo. à live. A live. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ver a palavra de Deus. Fala, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Fala assim, eu vou ganhar Eu vou ganhar uma bateria eletrônica. uma bateria eletrônica. Eu vou bater igual Thaís, fala. Eu vou tocar igual o Thaís. Vai bater muito forte. A tia Tá bom. Thaís bate forte. Bate. Então fala assim, irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Joga beijo pros irmãos, joga. Fala, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Fala, vai ser boa a live hoje, fala. Vai ser boa a live hoje. Fala, receba a palavra, abre o coração. Receba a palavra, paz do coração. Abre o coração, né, filho? Abre o coração. Porque quando a gente abre o coração, Jesus entra. É. Entra ou não entra? Olha, Não precisa. Não óculos. Não, peraí, vovó precisa disso aqui. Fala assim, ó, gente, agora eu vou lá no quarto ficar com a minha mãe, fala. Agora eu vou ficar lá no quarto com a minha mãe. Beijo pra vocês, fala. Beijo pra vocês. Vai lá. A paz do Senhor para os irmãos. João, eu chego aqui, ele já quer fazer a live comigo, ele fica assim, vovó, me ensina a palavra, vovó. Eu quero que você me ensine a palavra, porque eu quero falar a palavra de Jesus. Ele é uma graça. Mas que Deus nos abençoe essa noite. Estamos aqui para mais um encontro, na certeza que Deus vai falar muito conosco, né? Deus é maravilhoso e Ele tem sido assim um Deus tão bom, né? E eu quero essa noite convidar você. Nós vamos começar a nossa live, já são 8h07. Nós vamos começar a nossa live meditando no Salmo 121. Eu gosto demais desse salmo, mas eu quero refletir 3 versículos com os irmãos hoje. O Salmo 121, que fala assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Então aqui eu gostaria de meditar, antes da gente orar, no versículo 1 do Salmo 121. Que aqui o Messias diz que o nosso socorro não vem do monte. Porque o versículo 2, ele vai explicar que não vem do monte. Quando a gente lê o versículo 2, a gente vê que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Em outras palavras, né? A gente pode dizer que a ajuda que nós precisamos vem do Senhor que fez os montes. E que de fato fez tudo, o céu e a terra. Então, é esse Deus que o salmista se refere aqui. Esse Deus é que criou os montes, é que criou o céu e a terra e que vem ajuda para a gente.
Então é por isso que a gente olha para os montes, né? Porque quando a gente olha para os montes é um mistério a criação dos montes, né? E aqui o versículo 6 é algo que me chamou muita atenção quando eu meditei hoje. O versículo 6 fala assim: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui no versículo 6, simplesmente significa que o Senhor não vai permitir que a sua criação opere qualquer mal em nós. Se ele criou o sol, se ele criou a lua, essa criação do sol e da lua não vai vai fazer mal nenhum para nós, porque é a criação de Deus. Olha que coisa gloriosa. Então esse versículo 6 é algo para a gente meditar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Simplesmente está falando o quê? Que o Senhor não vai permitir que a sua criação opere contra nós, mas a criação de Deus opera ao nosso favor. E quando eu comecei a meditar nesse versículo 6, eu vi a grandeza de Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Então é isso aí, meus irmãos. A gente tem que crer no amor de Deus, receber o amor de Deus, sabendo que Deus nos ama. Até quando alguma coisa vai mal na nossa vida e nós somos amados do Senhor, a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A gente só precisa receber o amor de Deus, ter a certeza desse amor de Deus, porque esse amor de Deus é algo tremendo na nossa vida, né? Então é algo assim que quando eu meditei nesse versículo 6, eu falei, é verdade, se Deus criou o sol e criou a lua, por isso que o salmista fala, ele não vai nos molestar de dia nem de noite, porque tudo que ele criou é para nos abençoar, não para trazer mal para nós. Então quando você olha a existência do sol, o sol foi algo tão benéfico para a nossa vida, que o sol ele libera a vitamina D para a nossa vida. Olha que coisa linda. Então, quantas pessoas, se ficar no sol num determinado horário, de meio-dia às 2, você pega a maior parte da vitamina D. Então é algo assim, é a criação de Deus. Quando você olha para a lua, se a pessoa está num deserto, não tem luz elétrica, a própria lua traz a claridade que a pessoa precisa para caminhar. Então Deus é maravilhoso. Tudo que Ele faz é pensando em nós. E Ele tem o melhor para nós. Deus nunca vai fazer nada para te deixar, sabe, numa situação ruim. Pelo contrário, tudo que Ele fizer é para te beneficiar, porque Ele te ama. Deus nos ama, querido, e quando Ele nos ama, Ele realmente, tudo que Ele cria é para alegrar teu coração. Amém? Então eu quero orar com você sobre esse salmo que nós lemos e entregar nossa vida ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que traga essa certeza no teu coração essa noite, do amor de Deus pela sua vida, sabe? Que você pode entender nessa noite que o Senhor é o teu socorro, sabe? Que Ele criou os montes, Ele criou os céus e a terra, tudo foi criado por Ele e Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele Deus que caminha conosco, esse Deus é maravilhoso, amém? Senhor, nesse momento nós engrandecemos o Seu nome, damos graças a Ti, Pai, por tudo, pela criação, porque antes de existir o homem, Tu já tinha criado tudo que o homem ia precisar. Então, Tu sempre se preocupou primeiro com o nosso bem-estar. Senhor, esse Salmo 121 é lindo, nos ensina essa noite que Tu criaste os montes, o céu e a terra, e que nós podemos olhar para Ti porque Tu garantes socorro. É lindo, Senhor, poder dizer que Ele criou o sol e a lua, mas não vai nos fazer mal, porque Ele criou o sol para não nos molestar, mas sim para nos abençoar. E toda a criação de Deus tem um propósito de abençoar o homem, porque o homem foi a criação mais linda que Deus fez. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou falando, mas quando Ele foi criar o homem, Ele modelou com as suas próprias mãos, olhou para Ele mesmo e fez aquele bonequinho de barro. E quando olhou que aquele bonequinho de barro era a semelhança dele, Ele mesmo soprou o seu espírito nesse bonequinho e se tornou alma vivente. Que coisa gloriosa! Então nós precisamos tomar posse essa noite do amor de Deus, entendendo que tudo que Ele criou foi pensando em você. Então esse Deus nos ama muito, irmãos. Vamos descansar na presença dEle.
E hoje eu quero trazer uma palavra para você, que é uma palavra que a gente precisa também estar a cada dia repensando, fazendo uma reciclagem das promessas de Deus para a nossa vida, porque nós vivemos por ela, né? E ela tem nos sustentado. Aqui hoje eu quero trazer para os irmãos um tema: nasce uma esperança. Então esse é meu tema dessa noite, nasce uma esperança. Quem sabe você está nessa live hoje, passou um dia tão difícil, quem sabe você está nessa live hoje e está desistindo dos seus sonhos, está achando que nada vai mudar mais na sua vida. Eu quero te dizer, se o primeiro passo deu errado, o raio dificilmente cai 2 vezes no mesmo lugar. Se alguma coisa deu errado no passado, o Senhor te ama. Se você tomou a frente dele, ele te perdoou e você já está liberada para receber o melhor dele. Então não deixe que o diabo venha te acusar, não deixe que o diabo venha apontar erros na sua vida, porque aquele que te gerou, aquele que te criou, não quer que você abra mão dos seus sonhos, porque o passado foi uma decepção, porque você está sendo curado, a alma está sendo restaurada para receber o novo de Deus. Nós fomos muito ministrados no Congresso de Mulheres, onde nós recebemos muito amor de Deus e nós precisamos tomar posse, porque esse Congresso das Mulheres esse ano foi um congresso de restauração. Foi um congresso que Deus está preparando as mulheres para um novo tempo, preparando as mulheres para receber o vinho novo, preparando as mulheres para a cura da alma, para que ela possa prosseguir. Muitas pararam. Não só as mulheres que estão nessa live, mas os homens também. Muitos têm parado na primeira pedra, muitos têm desistido porque está difícil, muitos têm desistido porque é muito ruim sentir isso, mas eu quero dizer para você que uma coisa que ficou no meu coração nesse congresso de mulheres, que para a gente alcançar o propósito, nós temos que passar pelo processo. E muitas das vezes o processo é muito difícil, mas se você se negar a passar pelo processo, como que você vai alcançar o que Deus tem para a sua vida? Deus não para de sonhar os nossos sonhos. Antes dele ser o teu sonho, é o sonho de Deus. A alegria do Senhor é ver você realizado. A alegria do Senhor é ver sua vida mudada, como foi ministrado no Congresso das Mulheres, é que Deus não quer você solteira, ainda que tu tenha 40 anos, continue sonhando com seu casamento, continue sonhando que Deus vai fazer. Se teu primeiro casamento, porque a palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separa o homem, mas muitas coisas não foi Deus que uniu, foi o homem que escolheu sem perguntar se Deus estava de acordo. Aí deu tudo errado, o caldo entornou, mas mesmo assim Deus está pronto para te levar ao recomeço, uma nova história, te fortalecendo e você recebendo verdadeiramente o que Deus quer, porque a sua história não tem fim. Só tem fim quando tu vai lá para a vida eterna. Aqui ela não tem fim ainda. Enquanto tu estiver vivo, respirando, você tem uma história a escrever. Então não abra mão dos seus sonhos. Está demorando, mas Deus vai te honrar. Está demorando, mas vai chegar, porque o Senhor é fiel e Ele é bom o tempo todo. Amém, queridos? Então, meu tema é hoje, nasce uma esperança. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Atos 10, 38 e 39, serão os 2 versículos que nós vamos meditar nessa noite. Atos 10, 38 e 39. Então, a palavra de Deus, eu creio profundamente que através dela nós seremos renovados dia após dia. A renovação que nós estamos buscando vem da palavra. A palavra é o nosso alimento. Então, aqui em Atos 10, 38 e 39, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Esses 2 versículos fala que essa esperança que mudou a nossa vida e nos deu um novo caminho, nós escrevemos uma nova história, foi pelo processo que Jesus passou, porque tinha um propósito da nossa salvação. Então eu quero orar por você nesse momento para que o Espírito Santo venha se revelar através dessa palavra em nome de Jesus.
Pai, aqui está a tua palavra já liberada. É o Senhor falando conosco. Agora, Deus, eu te peço que nesse momento tu venha, Pai, falar aos nossos corações essa noite, enchendo-nos da tua presença. Espírito Santo, a obra é tua. Eu te peço, Espírito Santo, que tu toque em cada mente. Quantos estão nessa live depois de um dia de trabalho, de um dia de batalha, um dia de uma mente cansada? Mas o Senhor restaura a tua mente nesse momento. O Senhor restaura as suas emoções para que você esteja pronto para ouvir o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração essa noite. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Pai. A obra do Espírito Santo. Eu sou apenas um canal. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de usar os meus lábios para trazer o que está no coração de Deus para quem está conectado nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa palavra, quando eu digo nasce uma esperança, Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do diabo. É algo assim impressionante. Jesus veio para acabar com a farra de Satanás. Porque desde o princípio, Satanás, desde lá do Éden, ele vem tentando roubar tudo aquilo que Deus tem para a raça humana. Ele é um covarde, ele é mau, ele não ama, mas Deus nos ama. E aqui eu quero trazer para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração, que Satanás queria que a semente da mulher que o Senhor profetizou lá em Gênesis 3,15, que viesse a esse mundo. Satanás, ele não queria de maneira nenhuma. Mas como Deus já havia profetizado lá em Gênesis 3,15, que ele traria essa semente ao mundo, porque Jesus, quando veio, ele veio com poder e com determinação. Jesus não veio aqui para tentar, ele veio para fazer. Tem pessoas que tentam acertar, tentam fazer, mas Jesus não. Ele não veio tentar, ele veio realizar. Porque ele veio com poder e com determinação. Quando você recebe o poder de Deus e é uma pessoa determinada, você não vai tentar, você vai fazer, você vai realizar. Então aqui o preço seria muito caro, mas ele pagaria esse preço. Ele estava disposto, por quê? Porque ele estava debaixo do poder de Deus e ele estava determinado. Então ele sabia que ele ia pagar um alto preço, mas ele ia fazer sim. Então quando Satanás queria que a semente da mulher que o Senhor profetizou em Gênesis 15 viesse a esse mundo, ele já ficou perturbado e preocupado. Olha o que diz Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3,15, o Senhor estava dizendo a Satanás o seguinte: você utilizou a mulher para reduzir a raça humana, porque foi através de Eva que tudo começou. Mas ele fala, mas eu, Senhor, vou utilizar esta mesma mulher como um instrumento para trazer o Redentor ao mundo. Satanás, lá no Éden, tentou rebaixar a mulher, tentou humilhar, tentou deixar a mulher no nível pior possível. E aí Deus, como não faz acepção de pessoas, como diz Gálatas 3,28, que para Deus não há macho nem fêmea, todos nós somos um em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo que usa o homem é o mesmo que usa a mulher. Por isso ele não faz acepção de pessoas. E aqui, sabe o que Deus fez? Falou para Satanás, olha, você usou a mulher para reduzir a raça humana. Agora eu vou usar a mulher para ser um instrumento que vai trazer ao mundo o Redentor e o Salvador, o qual vai salvar a raça humana que você, desde o princípio, usou a mulher para reduzir. Olha, eu quero dizer uma coisa. Deus é o Deus de justiça. Deus não dá mole para o diabo, não. O diabo pode armar cilada, mas Deus vem e desfaz tudo que ele fez. Olha, o diabo é especialista em trazer laços.
Mas todo laço aponta está na mão de Deus. Quando o diabo faz um laço para a tua vida, Deus vem e desfaz aquele laço porque ele é Deus. E aqui em Gênesis 3,15 ele ainda está, esta te ferirá a cabeça. Quando fala que esta te ferirá a cabeça, vai ser a vitória que Jesus ganhou na cruz. Este ferirá a cabeça, que vai ser uma vitória que Jesus ganhou na cruz. E do outro lado, e tu ferirás o calcanhar. Quando fala tu ferirás o calcanhar, estava falando do sofrimento que Jesus ia passar na cruz. Mas só que esse sofrimento que Jesus teria que passar na cruz não seria o fim, mas seria a trajetória, o processo que ele iria passar para alcançar o propósito de Deus, que era a nossa salvação. Olha que coisa gloriosa. Então aqui nós vemos que Jesus sabia que ia pagar um preço alto, irmão. Ele sabia que o preço ia ser muito caro, mas ele veio com poder e com determinação para realizar. Quando você tem esse poder e essa determinação, você realiza aquilo que Deus manda. Você não recua, você não se acovarda, você não tem medo. Você passa pelo processo sabendo que o propósito vai chegar nas suas mãos. E aqui Jesus sabia que ele ia pagar o alto preço, como diz lá em Isaías 53, fala, o profeta Isaías relata o preço alto que Jesus pagou no processo que ele teve que viver na cruz do Calvário. Mas Jesus não foi enganado, não. Jesus sabia que ele ia passar pelo processo, ele ia pagar o alto preço, mas valia a pena. Quando você sabe que vale a pena, mesmo que você está em luta, mesmo que você está sofrendo, está suando, está se desgastando, mas quando você vê que vale a pena, você está determinado a pagar o preço. Importa que você tenha consciência do valor. Quando você tem a consciência do valor, você não recua. Você é determinado, você vai fazer, ainda que seja pago um alto preço para você realizar. Então aqui, lá em Isaías 53:4, diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sobre a sua sepultura com os ímpios e com os ricos. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede até hoje. Esse é o Deus que amamos. Então, nesse momento, você vê que mesmo ele sabendo que ia passar por tudo isso, ele foi determinado a realizar essa obra. Porque quando ele veio, ele já veio com determinação. Ele não tinha escolha. Ele não podia dizer, vou pensar. Eu vou orar para ver o que Deus vai falar comigo, não.
Ele falou, não, eu vou fazer sim, porque eu estou determinado, porque eu quero ver a obra da minha dor, do meu sacrifício na vida dos meus filhos. Então hoje, você que está nessa live, você que aceitou Jesus, você é resultado do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então isso aí eu acho o máximo, lindo demais. E aí nós precisamos tomar posse a cada dia daquilo que ele se dispôs a viver. O preço seria terrível. A Bíblia mesmo diz, o preço seria, mas ele estava disposto a pagá-lo. Ele que se ofereceu no nosso lugar. E aí, ai de nós, né? Ai de nós se nós não cremos no nosso vencedor. Porque ele foi um vencedor. Ele continua sendo um vencedor. Quem está em Cristo jamais será derrotado. Quem está em Cristo vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque os milagres só serão manifestos onde há fé. Se você crê nesse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, você vai ver milagres tremendos operar na sua vida, na vida da sua família, aonde ele vai fazer a mulher estéril, mãe de filhos. Sabe, para Deus nada é impossível. Esse Deus que está aqui nessa live é o Deus que abriu a madre de Sara. Sara era estéril, ainda quando ninguém dava mais nada por ela, Deus abre a madre dela, sabe por quê? Para confundir o homem. Ele adora confundir os incrédulos. Ele adora mexer com os incrédulos, porque quando ele confunde os incrédulos, ele está dando uma oportunidade do incrédulo se converter a ele. Então esse Deus é tremendo, ele é maravilhoso, ele é um Deus tremendo. Então nós não podemos, sabe, esquecer que o troféu de vencedor está nas nossas mãos. Porque quando ele venceu, ele entregou um troféu de vencedor nas suas mãos. Você pode correr a sua corrida, mas no final tu vai ter o troféu de vencedor, porque todas as coisas vão cooperar porque você ama o Senhor. Amém? Então Jesus é um vencedor e nele nós somos mais do que vencedores, porque esse Jesus que traz essa esperança para mim e para você é um Jesus que veio determinado a sofrer no nosso lugar, veio determinado a pagar o alto preço para que nós sejamos vencedores. Então nós precisamos entender isso hoje, que esse Jesus é o mesmo ontem e será eternamente o mesmo. O mundo, ele foi preparado dentro dos projetos de Deus. O mundo foi todo ele preparado dentro dos projetos de Deus, porque Deus é o grande arquiteto. E aí, para que a chegada do Messias, sabe, irmãos, isso gerou muito ódio a Satanás. Porque quando Deus prepara o mundo, sabe, projeta o mundo de acordo com a vinda do Messias, Satanás ficou irado com isso, porque Satanás sabia que ele, mais tarde ou mais cedo, ele seria esmagado a sua cabeça. Então, Satanás ficou bravo quando ele tomou conhecimento que o projeto de Deus era a chegada do Messias. O maior projeto de Deus desde a criação foi a vinda de Jesus. Porque você imagina, o que adiantaria Jesus criar o mundo, sabe? Criar todas as coisas, fazer esse mundo maravilhoso, criar o céu, criar a terra, criar os animais, criar o sol, as estrelas e a lua. E a gente ir para o inferno, irmãos? Não, esse Deus que fez esse projeto, ele irritou a Satanás. Satanás ficou irritado, irado, quando tomou conhecimento que o projeto maior de Deus incluía a vinda do Messias. Isso aí foi a maior explosão da história do cristianismo. Foi a maior revolução desde Gênesis e Apocalipse, foi a vinda de Jesus. Porque ele marca a história, ele é o centro dessa história. E aqui nós vemos que Satanás... Satanás sabia que na mão de Deus está o engrandecer e a força. Porque, irmãos, desde o início, Satanás vem tentando o projeto de Deus. Lá do Éden ele já se manifestou. E ele continuou trabalhando ao ponto de ser expulso do céu. Então, Satanás, ele conhece muito bem que o poder, sabe... A força está nas mãos de Deus, que o engrandecer está nas mãos de Deus. Satanás sabe disso. Por isso que ele ficou desesperado quando viu que dentro do projeto que Deus arquitetou estava incluída a vida de Jesus. Que a vida de Jesus seria a guerra que ele iria enfrentar e ia sair derrotado.
E aqui nós vemos que, como Satanás sabia que a força, o poder engrandecer estava no Senhor, como diz 1 Crônica, 1 de Crônicas 29:12, está escrito assim, ó: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então esse versículo que eu acabo de ler aqui para você, Satanás tem conhecimento. Satanás sabe, por mais que ele tente, a força e o poder estão nas mãos de Deus. A força e o poder está na mão de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa live? Tudo está no controle de Deus. Se você é de Deus, não se preocupe. A tua vida está no controle dele. Ele tem o controle das mínimas coisas da sua vida. Os mínimos detalhes ele está controlando. Tudo está no controle de Deus. Satanás estava furioso porque tudo, sabe por quê? Tudo que Deus promete, ele faz, irmão. Por isso que Satanás ficou furioso. Porque se o projeto de Deus que ele arquitetou incluía a vinda do Messias, ele ficou furioso, sabendo, nossa, estou perdido, porque esse Deus, tudo que ele promete, ele faz. Deus não é Deus para que minta, irmãos. Se Deus te prometeu, pode tardar um pouco, pode até demorar, mas vai acontecer. Eu tenho cantado, acho que eu fiz um estrofezinho do hino, que eu tenho cantado já tem mais de uma semana. Eu sou filha de Abraão, eu pertenço a essa aliança, eu tenho o direito de receber. Então, sabe, quando a gente lembra da nossa aliança, sabe, irmãos, daquilo que nós temos direito de receber, que somos descendências de Abraão, somos dessa descendência maravilhosa e abençoada, então nós ficamos mais ousados e fortes, e nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos entender e cantar isso. Somos descendências de Abraão, temos o direito a tudo que Deus prometeu a Abraão, e nós temos o direito de ser abençoado, de ser próspero. Você tem direito de prosperar, você tem direito de sonhar, você tem direito de receber, porque tu és descendência de Abraão. Sabe, nós somos ligados, ó. Nós não estamos desligados, nós estamos ligadinhos a Abraão ainda. Tudo que Deus prometeu na aliança de Abraão continuou com a aliança que eu fiz com Jesus. Eu estava longe, mas eu reconectei a minha vida com ele e eu pude restaurar tudo que estava perdido para a minha vida e tomei posse em nome de Jesus. Então, tudo que Deus te promete, ele vai cumprir. Deus confirma o que sai da boca dele, porque Deus tem palavra. Por isso que o crente precisa ter palavra. Você, quando prometer alguma coisa a alguém, cumpra. Você, quando falar alguma coisa, seja firmada a tua palavra 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, porque Deus cumpre com a sua palavra. Olha o que diz, está em Números, lá em Números 23:19, tem um versículo que eu gosto muito, que está assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não se cumpriria? Como que Deus tem falado com você? Deus fala muito comigo na palavra. Ah, mas como é que Deus vai falar comigo? Será que tu vai esperar um profeta chegar aí para falar que você faz parte da descendência de Abraão e você tem o direito de ser próspero? Será que você vai precisar um profeta vir falar isso para você, ou você não tem escrito na Bíblia que você é descendência de Abraão e o que Deus falou está falado, e o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer mesmo. E você precisa crer e tomar posse nisso. Aleluia, glória a Deus por isso. Então a gente precisa só viver a palavra de Deus. Então aqui a gente vê que ele confirma toda a palavra que sai da boca dele. Então, aqui nós vemos que por Satanás saber que Deus cumpre com a sua palavra, ele investiu tudo que ele tinha. Ele começou a perseguir os sonhos de Deus. Ele começou a perseguir os projetos de Deus. Satanás perseguiu muitos projetos de Deus. Mas a perseguição a esses projetos de Deus nunca terminaram em derrota. Por quê? Tu já viu algum projeto de Deus morrer? Não morre. Os projetos de Deus estão mais vivos do que nunca, irmãos. Então, Satanás,
ele continuava a perseguir os sonhos de Deus. Porque o sonho de Deus, o maior sonho de Deus, era reconectar o homem com ele. Era a nossa salvação. Porque a partir do momento que nós somos salvos, nós retornamos à aliança com Deus. Porque nada nos separa mais. O véu que nos separava não nos separa mais. Todos nós teremos acesso à presença dele. E Satanás, sabendo disso, ele começou a perseguir os sonhos de Deus. Então eu quero te dar um exemplo aqui, que uma perseguição grande, nós vamos ver lá em Mateus 2. Abra sua Bíblia em Mateus 2. Nós vamos ver aqui como Satanás, ele sabia que Deus, quando promete, ele cumpre, que Satanás começou a perseguir os sonhos de Deus. Só que toda a perseguição dele, ele saiu derrotado, porque Deus, ele cumpre com as suas promessas. E aqui em Mateus 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, nós vamos ler o seguinte. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então aqui Mateus 2, versículo 2, diz que quando os magos vieram do Oriente, perguntaram onde o puseram, porque nós viemos pela estrela, que nos indicou que aqui nascia um rei. Então isso perturbou muito Herodes na época. Houve um alvoroço tão grande em Jerusalém, que Herodes ficou endemoniado, irmãos. Herodes, ele representava Satanás. O primeiro ataque de Satanás contra o Filho de Deus foi esse. Ele ficou tão irado, tão endemoniado, que ele começou a persuadir os reis magos para quando eles encontrassem Jesus, que comunicasse a ele que ele queria ir lá também visitá-lo. Ele queria ir lá levar presente para Jesus. Era mentira. O que Herodes queria era matar o menino. Aí tentou persuadir os reis magos com uma palavra macia, uma voz mentirosa. Olha, quando vocês encontrarem o menino, me dê o endereço, me avise, porque eu quero levar presentes também. E aí, os reis magos, orientados por Deus, não contaram nada para Herodes. Foram lá visitar a Jesus, levar os presentes para Jesus e ficaram calados. Eu quero dizer para você nessa live, tempo de vitória, tempo de boca calada. E os reis magos foram sábios. Eram reis magos que nem o nome tem aqui na Bíblia, mas eram sábios. Que eles calaram, que eles entenderam que aquele menino que estava nascendo ali seria a revolução para a história, seria a esperança, que estava nascendo uma esperança. E eles não contaram nada para Herodes. E Herodes aqui, ele não satisfeito, ele prepara o segundo ataque, porque ele perdeu a oportunidade de matar Jesus na manjedoura. Ele perdeu a oportunidade, sabe por quê, irmãos? Porque os reis magos foram sábios. Quando você usa a sabedoria que Deus te deu, quando você pede mais sabedoria, você não entrega na mão dos inimigos aquilo que é teu. Muitas pessoas têm entregue na mão do inimigo aquilo que é seu, porque falta-lhe sabedoria. Mas eu louvo a Deus por esses reis magos hoje, que foram cheios da sabedoria de Deus, que em vez de ir lá fazer uma média com Herodes, ficaram caladinhos, porque viram que ali não nascia qualquer um, ali nascia o rei dos reis, senhor dos senhores, que seria o divisor de água no mundo. E aí eles ficaram, Herodes ficou furioso e falou, vou preparar outro ataque. Não satisfeito, foi lá e preparou o segundo ataque contra o Filho de Deus. E esse segundo ataque que ele prepara contra o sonho de Deus. Eu quero dizer para você que está sonhando, que tem sonhos a realizar. Se o seu sonho sofrer ataque, não pare nesse ataque. Se o seu sonho for ameaçado, continue caminhando. Se o seu sonho for tentado te parar, não pare, irmãos, porque o seu sonho, se veio do coração de Deus, não tem Herodes nessa terra, não tem demônio nessa terra que possa parar o projeto de Deus na sua vida, não tem. E aqui nós vemos na palavra de Deus, lá em Mateus 2,
do 16 ao 18, o segundo ataque que Herodes prepara. Olha só, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz o quê? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então, esse segundo ataque de Herodes, quando ele fez o decreto para matar todos os meninos abaixo de 2 anos, foi para alcançar Jesus. O alvo de Herodes era só Jesus. Mas para que ele pudesse alcançar Jesus, os outros inocentes tiveram que morrer. Mas só que Jesus era o sonho de Deus. Jesus era o projeto de Deus. Então, quando Satanás tentou matar Jesus dessa forma aqui, ele não consegue. Por quê? Porque Deus estava acompanhando o sonho dele. Quando Deus coloca um sonho na sua vida, ele acompanha o que ele colocou. Quando Deus coloca um projeto nas suas mãos, Ele é o próprio Deus, vai te ensinando e te acompanhando. Ele vai protegendo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E como Deus estava acompanhando o sonho dele, que era Jesus, quando Herodes fez esse decreto para matar todos os meninos abaixo de 2 anos, sabe o que Deus fez? Mandou o anjo falar para os pais de José e Maria: pega esse menino, foge agora para o Egito, porque querem matar todos os meninos abaixo de 2 anos. O que Maria e José fizeram? Pegaram o menino e fugiram para o Egito. Jesus só volta do Egito depois que Herodes é morto. Enquanto Herodes não é morto, Jesus não permitiu voltar com o menino para Jerusalém. Sabe por quê? Jesus nos ensina nessa live que nós, tendo o Espírito Santo, nós precisamos ter prudência. Não é porque você é de Deus, não é porque eu sou de Deus que eu vou viver de qualquer jeito, não. Nós temos que ser prudentes como as serpentes e mansos como pomba, porque nós não sabemos a hora nem o dia que Satanás vai nos atacar. Mas se você viver uma vida de prudência, você vai ver a cobra antes dela te morder. E é isso que aconteceu com o sonho de Deus. Deus protegeu o sonho dele. E eu quero te dizer essa noite que Deus protege aquilo que ele colocou nas suas mãos. Se Deus colocou o teu sonho, um projeto, alguma coisa, você pode ser atacado, sim. Você pode passar por dificuldades, sim. Mas lembre dessa live, Deus está protegendo o projeto que ele colocou nas suas mãos. Esse projeto é teu sonho. Jesus era o sonho de Deus. Por isso que Deus protegeu Jesus e todo ataque de Herodes foi frustrado, irmão. Esse homem morreu frustrado porque não conseguiu matar o sonho de Deus. O sonho de Deus é imortal, irmãos. Nosso Deus é tremendo, na sua mão há força e poder. E Deus diz para você que está conectado nessa live: continue sonhando, porque eu protejo o teu sonho, eu acompanho o teu sonho, eu vou realizar o seu sonho, porque o seu sonho é projeto meu para a sua vida. É algo assim glorioso. Então nós vemos aqui que o sonho de Deus, desde o nascimento, durante o seu ministério, mas não conseguiu, sabe por quê? Porque Jesus declarou uma frase tremenda lá na frente. Lá na frente, Jesus vai lá em João 4 e Jesus declara, sabe o quê? E era necessário, João 4,34, ele declara, sabe o quê? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, quando veio, já veio com poder e com determinação de realizar a obra de Deus, de passar pelo processo da cruz do Calvário, sofrer no meu lugar, no teu lugar, mas alcançar o propósito que era a nossa salvação. Então Jesus já tinha isso na mente dele, Jesus sabia qual era o propósito dele vir à cruz do Calvário, por que ele tinha que passar tudo isso. Então é algo assim tremendo, né?
Jesus pensou naquele momento, eu tenho um alvo, eu estou determinado e meu alvo é a cruz. Vão tentar me livrar da cruz, mas eu preciso ir para a cruz. Nem que eu tenha que forçar a barra, dizer, Pedro, você tem que entender, você não pode me atrapalhar, por mais que você me ame, deixa eu chegar até onde Deus quer que eu chegue. Porque às vezes, irmãos, as pessoas nos amam tanto, querendo nos proteger tanto, que até impede, sabe, aquilo que Deus quer que você faça, querendo te proteger. Mas quem te protege é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Sabe, quem conduz a tua vida é o Senhor. Então, a trajetória até a cruz, tentaram impedir que ele fosse, mas ele sabia que o alvo dele era a cruz. Ele veio determinado a completar essa obra. E Satanás sempre vai tentar matar os seus sonhos, lembre disso. Satanás não desiste facilmente, mas você precisa tomar posse essa noite, que ele pode tentar colocar pedras, ele pode tentar te barreirar, mas aquilo que Deus colocou para você vai chegar nas suas mãos. Os seus sonhos serão realizados sim. Ele vai tentar matar os seus sonhos, né? E colocar empecilhos, dificuldades, desânimos, mas você precisa se lembrar de algo hoje, que há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus fez algo que ele quer te lembrar hoje, que nada justifica você em desistir dos seus sonhos. Nada justifica, nem a luta, nem a perseguição, nem a crise financeira, nem o desemprego, nem a situação do nosso país. Nada justifica você desistir dos seus sonhos, nada, porque ele é a nossa esperança. Por que nada, sabe? Nada pode impedir que você desista do seu sonho, porque você precisa de lembrar de algo importantíssimo que está escrito aqui na palavra, que é promessa para você. Quando você toma posse da promessa e você entende o mistério de Deus na sua vida, meu irmão, ninguém vai te parar não, porque para a gente realizar o nosso sonho, meu irmão, para a gente realizar projeto, a gente passa pela malha fina. A gente enfrenta muita dificuldade. Aí você olha o ímpio, faz tudo tão rápido, constrói tudo rápido. Daqui a pouco está fazendo outra coisa, tudo rápido. Mas só que tudo perece. Mas aquilo que Deus te dá jamais vai perecer. Aquilo que Deus coloca nas tuas mãos pode ter dificuldade e luta, mas o diabo não vai poder roubar de você, porque Deus selou e carimbou, é promessa para a sua vida. Então você precisa lembrar hoje que tudo está favorável a você não desistir. Porque quando não dá mais para você, já deu para ele há 2000 anos atrás. Quando você pensa se vou desistir, ele já resolveu o teu problema. Quando você pensa, não dá mais para mim, ele já justificou teus pecados lá na cruz. Quando você pensa, está muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou realizar meu sonho. Aí você tem que lembrar da promessa que ele te fez há 2000 anos atrás, que é riquíssima. Ele falou, eu quero só que tu creia, que tu prossiga, porque aquilo que tu não pode, eu já fiz no seu lugar. Então vamos lá ver qual é a promessa rica que ele deixou para você. Está lá em João 19. João 19, versículo 30. Sabe o que ele falou? Versículo 30 ele diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Sabe o que esse versículo nos ensina essa noite? Eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem poder de esmagar a cabeça de Satanás? Tu tem poder para derrotar ele? Mas Jesus já derrotou ele há 2000 anos atrás e ele não pode te vencer jamais. Ele pode até rodear, ele pode até te perturbar um pouquinho, mas jamais vai vencer. Porque você já é um vencedor, porque há 2000 anos atrás, Jesus, quando entregou o Espírito para o Pai, ele disse assim, Pai, eu vim com o teu poder e com determinação, e hoje eu estou entregando tudo nas tuas mãos, tudo consumado está. Sabe o que quer dizer essa palavra consumado? Tudo está terminado e pronto. Não tem mais nada para fazer. Agora é só festa. Agora é só caminhar, é só lutar, é só guerrear, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Nós vamos lutar? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos, mas no final nós temos que levantar o troféu da vitória, porque há 2000 anos atrás ele disse: tudo consumado está, acabou a festa, agora os meus filhos terão o melhor dessa terra. E se você crê na palavra de Deus, lembre-se, tu és descendência de Abraão. Você tem direito à prosperidade, sim. Você tem direito de melhorar de vida, sim. Você tem direito de conquistar, sim. Você tem direito de receber tanto que tu vai ter para dar. A igreja do Senhor está no momento de ouro. Deus vai pegar os filhos agora e vai começar a honrar, abençoar aquilo que foi roubado, os tesouros da escuridade, tudo que foi retido da tua vida vai ser liberado nesse tempo, enquanto a igreja está aqui. Antes do arrebatamento, tu vai ver o ouro na tua mão, você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida, assim diz o Senhor, porque ele não mente e tudo que ele fala, ele cumpre. Nós lemos isso hoje aqui, lá em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não se cumpriria? Em que Deus é esse que está aqui? Irmãos, hoje é dia de festa. Ele falou, tudo consumado está. Vai, filho. Vai, a dificuldade ainda a vencer, mas tu serás o vitorioso no final. Tu vai levantar a bandeira da vitória, porque tu és descendência desde Abraão e foi consolidado na cruz do Calvário. E o seu nome está escrito no livro da vida. E aquilo que Deus lhe prometeu está de pé. Não desista, porque a honra de Deus está batendo na tua porta já. E eu creio na tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu estou aqui para dizer para você que a nossa esperança já nasceu há 2000 anos atrás. Ninguém pode roubar isso de nós, ninguém pode tirar isso de nós. Agora você pode, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei que acontece, sabe o quê? Olha o que acontece. As pessoas falam assim, mas o crente é tudo com dificuldade, sabe por quê? Porque a honra e a glória tem que ser do Senhor sempre. Se tudo fosse fácil, como que tu daria a honra e a glória ao Senhor? Como que tu ia lá no altar pedir a palavra para testemunhar o que Deus fez na sua vida? Você ia achar que não ia nem documentar, não ia registrar, porque ia passar despercebido. Mas quando a gente luta, quando o suor cai do nosso rosto, quando a gente cava poço e conquista, meu irmão. Obrigado, Senhor, quero dar meu testemunho. Era assim, eu estava assim, eu não tinha isso. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus me restaurou, Deus restaurou minha família, Deus salvou meus filhos, restaurou meu casamento, curou meu marido, me deu uma casa própria. Hoje eu estou muito bem, eu estou ajudando, eu tenho dinheiro na conta, eu posso abençoar outros irmãos. Irmãos, receba a unção de Abraão essa noite na tua vida, porque essa noite nasce uma esperança que estava esquecida. Jesus já veio há 2000 anos atrás e já marcou a nossa vida para sermos mais do que vitoriosos nele. É nele que nós somos vitoriosos. Amém? Eu louvo a Deus, porque quando Deus ministra uma palavra no meu coração, eu já passei o dia hoje, sabe como? Igual Miriam. Hoje eu passei o dia já fazendo estrofe, cantando, Senhor, eu sou descendência de Abraão, eu tenho direito a essa herança, sabe? E quando Deus começa a ministrar na sua vida e traz a palavra, você imagina o que no mundo espiritual está acontecendo? Você pode imaginar o que aconteceu nessa live hoje? Tu pode imaginar o que o Espírito Santo fez na tua vida que recebeu essa palavra? Tu pode imaginar o que o Espírito Santo vai fazer se tu continuar crendo na palavra? É algo glorioso, irmãos. A nossa esperança já nasceu. Não vai nascer. Ela já nasceu há 2000 anos atrás para a glória de Deus. Aleluia. Eu estou aqui regozijando. Eu passei o dia hoje... Sabe, eu passei o dia hoje, lua de mel com o Senhor, porque essa palavra encheu meu coração, começou a ministrar muito cedo em mim. E eu comecei a orar, toda hora que eu orava, eu dizia, obrigado, Senhor, que eu sou descendência de Abraão, eu tenho direito, eu sou descendência, eu fui consolidada na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, ele pisou a cabeça de Satanás, e tudo que é meu, que foi roubado, vai voltar para as minhas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar cada irmão agora nas tuas mãos. Abençoando esses irmãos, Pai, e declarando, Senhor, que toda palavra que eu liberei aqui, Senhor, é promessa para a vida deles, Senhor. Tudo aquilo que eu falei é a tua palavra, que eles que estão ligados nessa live recebam a unção de Abraão. Não deixe o seu sonho morrer, porque Satanás não tem poder nele. E eu declaro que o teu sonho está mais vivo do que nunca e a tua vitória está mais certa do que nunca, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Fala assim: Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Fala: receba Receba a promessa. a promessa. Tudo que Deus falou, Tudo que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir da sua vida. Você é filho. Você é filho. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Fala: eu profetizo Eu profetizo a sua vitória a sua vitória nessa live. dessa live. Amém? Amém? Dá um beijo para os irmãos. Que Deus abençoe. Diga: que Deus te abençoe. E Deus te abençoe. E que o amor de Deus E que o amor de Deus seja sobre a tua vida, esteja sobre a da tua vida. hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Igreja vitoriosa, Igreja vitoriosa. receba o amor de Deus. Receba a mão de Deus. E até a próxima, E até a próxima. em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Chama tua mãe. Que Deus abençoe os irmãos e que você tome posse, porque você é descendência de Abraão e Deus tem mais para você, tá, meus queridos? Deus abençoe. Eu dei a palavra, mamãe.